Maria Clara perguntou por que eu tenho duas telas ligadas. Vamos começar então? Vamos fazer nossa oração, vamos pensar em Jesus. Né? Quando todos nós pensamos em Jesus, a força desse pensamento, de coração ligado ao desejo de fazer o bem, facilita para os bons espíritos utilizarem essas energias em favor das pessoas da nossa casa, das pessoas que estão próximas e até de pessoas que a gente desconhece, encarnados ou desencarnados, que estão associados a nós e nós nem sabemos. Boa parte do mundo que nos envolve nós não vemos, né? Então, quanto mais nós nos ligarmos à prece, a bons pensamentos, mais fácil é o trabalho dos bons espíritos em nos auxiliar. Maria Tereza, faz a oração inicial, por favor. Faço. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um estudo, por estarmos aqui reunidos, reunindo as nossas energias, os nossos pensamentos, colocando o nosso coração à disposição do estudo das verdades divinas, tendo o Senhor nosso Pai como exemplo máximo a ser seguido, a nossa luz e o nosso caminho. Que nós possamos ter a sua imagem a todo instante na nossa mente, nos guiando em meio às tarefas difíceis, às lutas do sentimento, nos momentos de queda. Que a sua imagem se faça presente no nosso coração e na nossa mente, a ponto de lembrarmos dos teus sacrifícios aqui e sermos mais capazes de escolher melhor na hora necessária. Que nós aprendamos a seguir nosso Pai aqui em vida material, a fim de que a realidade espiritual se faça presente e palpável dentro de nós, e os enganos e as ilusões menores a cada dia. É o que nós pedimos, Pai. Muito obrigada. Vamos começar então. Eu vou até parar o compartilhamento, porque nós vamos começar a falar do Arthur Conan Doyle, que é o da tela infinita, tá? Mas a gente resolve agora. O Arthur Conan Doyle foi o escritor. Na verdade, ele era oftalmologista. E ele foi o escritor do Sherlock Holmes. Vamos pegar aqui a Wikipédia sobre ele. Né? Vocês estão vendo? Não estou compartilhando. Estou, né? Sim? Então, olha aqui. Ó. Esse aqui é esse homem do bigodudo aqui. Ele era um filho de nobres escoceses que faliram. Esses nobres escoceses falidos, eles conseguiram formar o filho médico, né? E ele ficou famoso pelas histórias do Sherlock Holmes, que ele publicava no Jornal de Londres, uma vez por semana. E virou uma febre que o pessoal esperava essas publicações dele. E ele, quando abriu o consultório, pela falta de pacientes, ele acabou escrevendo essas histórias. Então, vamos dizer, a maior fama dele está associada com o, o Sherlock Holmes. Né? Esse aqui é o Arthur Conan Doyle. E Sherlock Holmes
tem aqui, né, até várias versões foram feitas e ele ficou muito famoso, a tal ponto que quando ele matou Sherlock Holmes, ele chegou a matar o Sherlock Holmes, ele matou para poder parar de escrever novelas frívolas, segundo ele. E aí, quase que ele foi morto por causa disso. Ele teve que voltar para não gerar violência em Londres, tamanho o desespero das pessoas tinham por ouvir as histórias que ele contava. Num determinado momento da vida, ele começou a se interessar pelo espiritualismo, pelos chamados fenômenos espirituais que estavam acontecendo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E ele tanto se interessou que ele escreveu um livro. Eu até vou voltar aqui. O livro A História do Espiritualismo, que infelizmente foi traduzido pela primeira vez aqui no Brasil como História do Espiritismo, mas foi um erro quando eles não, resolveram colocar esse título, porque não é a história do Espiritismo de fato. Eu acabei colocando aqui, mas não era essa a ideia. Ó. E foi esse aqui, ó, a História do Espiritismo, um erro, R$ 18 usado, né? Aí agora a FEB lançou de novo com o nome correto, a História do Espiritualismo, de Swedenborg ao início do século XX. Esse livro, ele foi escrito pelo Arthur Conan Doyle. Vamos olhar aqui, vamos entrar aqui na Amazon, né? Aqui, esse é o Arthur Conan Doyle, e aqui custa R$ 59,50 esse livro bonitinho aqui, e Federação Espírita Brasileira. Então, ele escreveu esse livro e ele foi elogiado pelo pessoal da época porque ele era muito apaixonado pelos fenômenos espíritas e ele foi isento. Para isso, ele fez um levantamento de bases científicas. Ele pegou jornais da época de todo mundo. É a história de um grande médium chamado Swedenborg, que tem até um livro escrito. O Swedenborg, a mediunidade dele era tão clara, tão constante, que ele era levantado pelos espíritos e ele flutuava na rua da cidade. Isso também aconteceu com um santo chamado São Cupertino. O São Cupertino, quando ele fazia a missa, quando ele estava conversando com os fiéis em frente à igreja, ele era levantado pelos espíritos e flutuava, né? Swedenborg ele conta que ele foi levado ao plano espiritual e lá ele foi narrando aquilo que ele via e contando para as pessoas e foi escrito um livro sobre ele. Mas o que aconteceu? O famoso escritor do Sherlock Holmes escreveu um livro sobre a história do espiritualismo. E ele começa com uma história de 1848, que eu resumi aqui, nós vamos ler. Que é o caso de Hydesville, uma pequena cidade nos Estados Unidos, em que um fenômeno espiritual aconteceu. É muito importante todos entenderem que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores. Fenômenos espíritas acontecem desde a antiguidade. Nós vamos ler lá no Velho Testamento que Moisés viu Deus como uma sarça ardente. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que quando Estevão, um dos discípulos, né, da época, depois que Jesus havia morrido, que vivia com os apóstolos, vai falar que o que ele viu foi um anjo, na verdade. Mas tudo isso que se refere à visão do encarnado é mediunidade. Então, fenômenos mediúnicos, eles estão na base de todas as religiões e do início de todas as religiões. Então, o espiritismo em si, ele existe desde muito tempo. A questão é que os fenômenos começaram a aparecer em grande quantidade por volta da década de 40 do século XIX. E aí o Arthur Conan Doyle foi lá e pegou um tanto de informação e sistematizou através do livro chamado História do Espiritualismo. Essa história, a mais longa
foi o caso de Hydesville que a gente está vendo aqui. Então, eu peguei só essa parte do livro para a gente olhar assim como que os fenômenos aconteciam e depois a gente fala sobre o que aconteceu na França, tá? Então, na noite da primeira perturbação, todos nos levantamos. Isso quem está contando é uma das filhas que vai aparecer aqui. Acendemos uma vela e procuramos pela casa inteira, enquanto o barulho continuava e era ouvido quase que no mesmo lugar. Conquanto não muito alto, produzia um certo movimento nas camas e cadeiras, a ponto de notarmos quando deitadas. Eram 3 filhas e um casal de protestantes. Era um movimento em trêmulo, mais que um abalo súbito. Podíamos perceber o abalo quando de pé no solo. Nessa noite continuou até que dormimos. Eu não dormi até quase meia-noite. Se eu não estou enganado, é Elizabeth que está contando. Os rumores eram ouvidos por quase toda a casa. Ah, não, essa é a esposa. O meu marido ficou à espera, fora da porta, enquanto eu me achava do lado de dentro. E as batidas vieram da porta que estava entre nós. Então é um barulho insólito, né? Ouvimos passos na copa e descendo a escada. Não podíamos repousar, então concluí que a casa deveria estar assombrada por um espírito infeliz e sem repouso. Muitas vezes tinha ouvido falar desses casos, mas nunca tinha testemunhado qualquer coisa no gênero que não levasse para o mesmo terreno. Na noite de sexta-feira, 31 de março, tinha que ser sexta-feira, de 1848, resolvemos ir para a cama um pouco mais cedo e não nos deixamos perturbar pelos barulhos. Íamos ter uma noite de repouso. Meu marido aqui estava em todas as ocasiões, ouviu os ruídos e ajudou a pesquisa. Naquela noite fomos cedo para a cama. Apenas escurecera. Achava-me tão quebrada e sem repouso que quase me sentia doente. Meu marido não tinha ido para a cama quando ouvimos o primeiro ruído naquela noite. Eu apenas me havia deitado. A coisa começou como de costume. Eu distinguia de quaisquer outros ruídos jamais ouvidos. As meninas, que dormiam em outra cama no quarto, ouviram as batidas e procuraram fazer ruídos semelhantes, estalando os dedos. Minha filha menor, Kate, disse, batendo palmas: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Pé rachado, porque eles eram protestantes, na visão, o diabo tem pé de cabra, né, gente? Então, é por isso que ele chamou de pé rachado. Imediatamente seguiu-se o som, com o mesmo número de palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então Margarete disse brincando: Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, na sua simplicidade infantil: Ó, mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril, alguém quer nos pregar uma mentira. Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o 7º, pois do que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor que havia morrido. Então perguntei: é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. Perguntei: é um espírito? Se for, dê 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Então eu disse: se foi um espírito assassinado, dê 2 batidas. Estas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei: foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente. A pessoa que o assassinou ainda vive? Resposta idêntica por 2 batidas. Pelo mesmo processo, verifiquei que foi um homem que o assassinara nesta casa e os seus despojos enterrados na adega, e que a sua família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei: continuará a bater se chamar os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta. Meu marido foi chamar o Mr. Redfield, nossa vizinha mais próxima, deve ser Mrs., né? É uma senhora muito delicada,
As meninas estavam sentadas na cama, unidas uma à outra e tremendo de medo. Penso que estava tão calma como estou agora. Mrs. Redfield veio, não posso chamar de senhora, né? Veio imediatamente, seriam cerca de 7h30, pensando que faria rir as meninas. Mas quando as viu pálidas de terror e quase sem fala, admirou-se e pensou que havia algo mais sério do que esperava. Fiz algumas perguntas por ela e as respostas foram como antes. Deram-lhe a idade exata. Então ela chamou o marido e as mesmas perguntas foram feitas e respondidas. Então, a senhora Redfield chamou o senhor Dusler e a esposa e várias outras pessoas. Depois o senhor Dusler chamou o casal Hyde e o casal Jewel. O Dusler fez muitas perguntas e obteve as respostas. Em seguida, indiquei vários vizinhos nos quais pude pensar e perguntei se havia sido morto algum deles. Mas não tive resposta. Após isto, o senhor Dusler, ou sei lá como fala, fez perguntas e obteve as respostas. Perguntou: foi assassinado? Resposta afirmativa. Se o assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta. A seguir disse: se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mesmo processo, o Sr. Dusler verificou que ele tinha sido assassinado no quarto de leste há 5 anos passados e que o assassínio fora cometido à meia-noite de uma terça-feira pelo senhor, que eles não falaram, que fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta. E o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte é que havia sido enterrado. Tinha passado pela despensa, descido a escada e enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado que o motivo fora dinheiro. Qual a quantia? $100. $100? Nenhuma resposta. 200, 300? Quando mencionou $500, as batidas confirmaram. Isso era muito dinheiro para aquela época. Foram chamados muitos vizinhos que estavam pescando no Ribeirão. Estes ouviram as mesmas perguntas e respostas. Alguns permaneceram em casa naquela noite. Eu e as meninas saímos. Meu marido ficou toda a noite com o senhor Redfield. No sábado seguinte, a casa ficou superlotada. Durante o dia, não se ouviram sons, mas ao anoitecer, recomeçaram. Diziam que mais de 300 pessoas achavam-se presentes. No domingo, pela manhã, os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quantos se achavam em casa. Na noite de sábado, 1º de abril, começaram a cavar na adega. Cavaram até dar na água, então pararam. Os sons não foram ouvidos nem na tarde, nem na noite de domingo. Stephen B. Smith e sua esposa, minha filha Marie, bem como meu filho Davi S. Fox, e sua esposa dormiram no quarto daquela noite. Nada mais ouvi desde então até ontem, antes de meio-dia. Ontem, várias perguntas foram respondidas de maneira usual. Hoje ouvi os sons várias vezes. Não acredito em casas assombradas nem em aparições sobrenaturais. Lamento que tenha havido tanta curiosidade neste caso. Isso nos causou muitos aborrecimentos. Foi uma infelicidade morarmos aqui neste momento. Mas eu estou ansiosa para que a verdade seja conhecida e uma verificação correta seja procedida. Ouvi as batidas novamente esta manhã, terça-feira, 4 de abril. As meninas também ouviram. Garanto que o depoimento acima me foi lido, que é verdade, e que, se fosse necessário, prestaria juramento de que é verdadeiro, assinado Margaret Fox, 11 de abril de 1848. Isso aqui é uma parte da história contada no livro História do Espiritismo. A situação continua e mais tarde eles descobrem o esqueleto lá. As filhas da Margaret, elas foram levadas para fazer testes em universidades por pesquisadores. Elas, infelizmente, passaram por situações constrangedoras. Elas bebiam para poder aumentar os fenômenos, porque o fenômeno acontecia chamado de efeito físico. E aqui começa uma série de situações que acontecem no mundo todo, mas que, diferentemente das outras pessoas, Allan Kardec levou isso a sério e fez perguntas de cunho filosófico, do tipo, bem, se existe espírito, então a concepção antiga de demônio e anjo, ela precisa ser revista.
Se esse espírito pôde falar conosco através dessas batidas, o que está por trás disso? Então, ele estuda a mediunidade. Ele, então, começa a utilizar médiums para fazer perguntas sobre coisas sérias, sobre Deus, sobre amor ao próximo, sobre filosofias profundas. Nós vamos ver isso aqui nos tópicos da biografia do Allan Kardec. Então, a doutrina espírita, ela é algo que não é nossa, ela veio de cima. Uma pessoa foi responsável por compilar isso. E há pessoas que, quase como tudo na vida, continuam vivendo de forma vamos dizer, empurrar com a barriga. Nesse caso, eu levo vantagem, porque minha barriga é maiorzinha, né? Mas a questão é a seriedade que se deve ter nos fenômenos que interessam a moral, a espiritualidade. E nesses casos, Allan Kardec foi um dos poucos que levou isso a sério e teve, então, por missão compilar esses dados, essas informações, que culminaram com 5 livros específicos da codificação espírita, chamados aí na ordem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E uma compilação de algumas coisas que ele estava escrevendo e sobre a biografia dele num livro chamado Obras Póstumas. Foi isso que o Kardec escreveu. Antes do Livro dos Espíritos, ele escreveu um pequeno livro chamado O que é o Espiritismo. Mas esse livro, devido a ser muito sucinto, ele acabou gerando mais dúvidas do que soluções, vamos dizer assim. Então, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos superiores, foi compilada por um homem que era professor, cientista, estudou direito, estudou medicina, estudou física, estudou química, estudou astronomia, estudou línguas. Ele era poliglota e agora nós vamos falar, nós vamos ler sobre tópicos da biografia dele. Qual o objetivo disso tudo, de dar essas bases da doutrina espírita? Para quem quer levar a sério os estudos espirituais, é muito importante que entenda as bases, a seriedade por volta das questões do espírito. Nós somos filhos de Deus e nós vivemos como que atenuados por ideias e preconceitos do mundo, vivendo quase sem dar a Ele, ao nosso Pai, a atenção devida, não conhecendo a nós mesmos, não aproveitando corretamente as oportunidades que nos são dadas de estudo, de aprendizado, principalmente no que se refere à moral. Para nós espíritas, estamos evoluindo, a evolução é infinita. Um dia nós seremos anjos. As responsabilidades que nós temos são responsabilidades importantes como filhos de Deus, e não podemos deixar de levar a sério tudo que nos acontece. Nós temos responsabilidades com todos os nossos irmãos, porque só tem um Pai, que é o próprio Deus. O nosso trabalho de estudo nos leva a compreender um pouco melhor essas questões que envolvem a moralidade, as reencarnações, as dores íntimas que nós temos, os sofrimentos que nós causamos a nós mesmos, que só existem quando nós fugimos da lei de amor. Então, a ideia é, entendendo mais ou menos o funcionamento do mundo espiritual e vendo a responsabilidade deles nesses fenômenos, agora a gente começa a entender o trabalho de Allan Kardec. Alguma dúvida em relação a essas questões da família Fox de Hydesville? Não? Ninguém quer falar nada, não? Então tá bom. Vamos falar sobre os tópicos. Fala, Maria. Que o Gui começou a conversar, só que eu acho que ele tava no mudo. Ah, foi, é? Acontece. Não tá dando pra ouvir o microfone dele. É? Repete aí. O que você queria Não falar? era nada demais, não. Agora eu entendi porque você me ignorou no começo. Qual foi? Tá falando Porque você tá com o microfone fechado. Tá, o que você quer falar? Não era nada demais, não. Não? Então vamos para os tópicos da biografia de Allan Kardec. Foi com efeito em Lyon
que a 3 de outubro de 1804 nasceu de antiga família leonesa, com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos, a nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, conforme estudo de autoria de Zeus Vantuil, incerto em Reformador, que era uma revista espírita brasileira, de abril de 1963, página 95 e 96, intitulado Kardec e seu nome civil. Nota da FEB. Conservamos no presente trabalho a forma de conferência que lhe deu Henri Sauce, que foi o único biógrafo de Allan Kardec, lendo-a por ocasião da solenidade com que os espíritas de Lyon celebraram a 31 de março de 1896 o 27º aniversário do decesso de Allan Kardec. Rivail Denisard fez em Lyon seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, e quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, em pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava a Denisard Rivail o encargo de o substituir na direção da sua escola. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente a sua tese. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nessa língua. Veio fundar em Paris, a rua de Sèvres, número 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdon. Para essa empresa se associara a um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. O sócio do senhor Rivail tinha paixão do jogo, arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O senhor Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo senhor e pela senhora Rivail, aí ficou faltando ir, em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. Ou seja, o senhor Allan Kardec faliu. Longe de desanimar com esse duplo revés, o senhor e a senhora Rivail lançaram corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas. Escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores. Traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Levi Alvarez, frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg Saint-Germain. Tem a menor ideia que seja isso, mas deve ser uma escola. Organizou também em sua casa, a rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada. O nome correto é comparativo. De 1835 a 1840, e que foram muito frequentados. Membro de várias sociedades sábias, notadamente a Academia Real d'Arts, foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação de sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Dentre as suas numerosas obras, convém citar, por ordem cronológica, Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública em 1828 e 1829. Segundo o método de Pestalozzi, ele publicou, para uso das mães de famílias e dos professores, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831, fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual dos Exames para obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848, foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o senhor Rivail, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física.
Em uma obra muito apreciada, resume seus cursos e depois publica Ditados Normais dos Exames da Municipalidade na Sorbonne. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Então, até agora, o que a gente viu é que ele era um professor, né, um cientista, e que, através dos seus livros, se eu não estou enganado, foram 19 livros no total, ele conseguiu um dinheiro depois da falência. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre magnetismo. Então, vamos explicar isso. Aquilo que aconteceu em 1848 nos Estados Unidos foi anotado e vários jornais, principalmente de Nova York, publicaram aquelas notas, inclusive aquela assinada pela senhora Margaret Fox. Magnetismo na França era muito utilizado. O que era o magnetismo? O magnetizador era um tipo de hipnotizador e um tipo de passista. E o magnetismo foi utilizado como uma ciência inicial que algumas pessoas tinham capacidade de hipnotizar outras e de fazer com que algumas pessoas entrassem em sonambulismo. E o Allan Kardec, ele fazia parte dessa sociedade. Um médico conhecido, que foi um dos mestres de Freud, foi Charcot, francês, que também era magnetizador e hipnotizador, estudava magnetismo. A sociedade positivista da época, ela renegava o magnetismo fortemente. O senhor Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o senhor Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vi e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então, Kardec não acreditava nesses fenômenos. E lá na França isso estava acontecendo, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia também, em outros locais, em que as pessoas se juntavam em torno de uma mesa e aí elas meditavam ou forçavam determinadas concentrações e a mesa se movia. E eles conversavam com a mesa, entre aspas, assim como a família Fox conversou lá com o espírito que estava assombrando a casa deles, através de pancadas, né? Uma pancada sim, duas não, e assim por diante. Aí vem, então, o Kardec falando, né? Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizavam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula senhora Roja, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Pessoal, o que era uma sonâmbula? O magnetizador é como se fosse um médium. Ele impunha as mãos na pessoa e a pessoa entrava em sonambulismo não natural.
O que é o sonambulismo não natural ou sonambulismo artificial? Ou indução sonambúlica? A pessoa, em meio às outras pessoas, não estando dormindo, entra em estado de sonâmbulo. Então, ela começa a ver como espírito e a falar como espírito as pessoas que estão em volta, sem se lembrar depois do que tinha acontecido. Então, ela narra o mundo espiritual que lhe é permitido ver. E disso ele fala com naturalidade. Lá encontrei o senhor Patier e a senhora Praimazon, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o senhor Carlotti, mas noutro tom. O senhor Patier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. E quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pranemazon, Rua Grange Batelier, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira, 6 de maio, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica em uma ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Basta a gente lembrar, hoje em dia, essa brincadeira do copo, né, que fizeram nas escolas, que é muito complicada, porque o pessoal vê o movimento, tudo, mas sai mais com medo do que propriamente convencido, né? Uma situação dessa. E o Kardec enxergou por trás desses movimentos alguma coisa mais séria. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Prane Mazon, fiz conhecimento com a família Baldin, que morava então à rua Rochechouart, sei lá se assim se fala. A minha prima que morou na França podia me ajudar, mas ela não vai fazer questão disso. O senhor Baldin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Hebdomadário é de 15 em 15 dias, né? Ou semanal, não me lembro agora, tem que olhar aí. Olha para mim. Semanal. Oi? Semanal? Então, semanal. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observações. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Então, ele resolveu aplicar a experimentação positivista, lembra? Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, esse parágrafo mostra que ele aplicou o método científico em questão aos fenômenos espirituais. Estamos todos aqui em consonância das ideias e vendo a importância desses estudos? Alguém quer parar, perguntar? Não há problema nenhum em fazer isso. A gente está aqui para conversar, para entender. Não vai ter prova no final do semestre. Não? Thales, essa parte do copo, ela realmente. Eu só pensava que era mais filme ou documentário. Ela realmente é. Isso é feito, às vezes, em alguns lugares? O pessoal brinca aqui no Brasil. Teve umas questões interessantes sobre o copo que gerou um problema, quase que
epidemia no país, de tanto que as crianças estavam brincando nas escolas, gerando problemas muito sérios, porque quando não é sério, os obsessores aproveitam a mediunidade, né? Você brincou com copo? Não, Minha prima disse já que tive brincou medo de com a brincar. brincadeira do copo aqui. Tá. Mas assim, Eu nunca brinquei por medo de brincar com isso, entendeu? Mas já tive essas propostas. mas ela brincou, o copo mexeu? Mas eu acho que não tinha. Não, eu nem esperei para ver. Ah, tá. Não, eu entendo isso, mas assim, aconteceram. Eu nunca quis brincar porque não é brincar, não pode brincar com coisa séria, né? Isso aí não pode brincar mesmo. Alguém pediu para falar? Fala, aqui. A minha mãe brincou disso na adolescência, eu acho que ela, as minhas tias, primas, para perguntar nome de namorado, com quem ia casar. E aí o espírito começou a xingar, falar palavrão. Foi um negócio feio, sabe? Teve que a avó ir lá orar. E aí. Acho que era isso que acontecia, né? Normalmente. Nenhum desse tipo de manifestação, como a manifestação na qual se brinca mesmo com as mesas, muito difícil ela se manter séria, a não ser que tenha pessoas sérias e com um bom intuito. Quem vai brincar com um copo para perguntar sobre namorado, curiosidades, né, aí não tem como ter bons espíritos próximos, e nesse tipo de situação não tem bons espíritos próximos. Então, havendo alguém com mediunidade de efeito físico, a situação fica complicada, alguém com sensibilidade não vai receber sensibilidade dos bons espíritos. Né? Mas o que o Kardec passou foram esses fenômenos, que hoje ainda se brinca, o que mostra a existência do mundo espiritual, ele foi atrás das ideias, da filosofia, o que estaria por trás disso. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 17 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista para não me deixar arrastar pelas ilusões. Aqui a gente vê a seriedade que estava por trás da codificação da doutrina espírita. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Aqui nós vemos, quando a gente repete, da necessidade de não pegarmos qualquer mensagem que se diz espírita e afirmar que ela seja espírita. E de sair mandando mensagens que se diz ser de Bezerra de Menezes, diz ser de outros, sem nós verificarmos a autenticidade. Fazendo isso, a gente está, na verdade, trabalhando com irresponsabilidade, porque o Kardec trabalhou tanto para que as coisas fossem sérias, né? Aí vem o obsessor, um médium menos feliz, escreve uma bobagem que acha que é verdade, porque nós não temos dedicação às coisas morais como deveria, e saímos espalhando bobagens. A coisa é bem simples. Ó. Quando nós vamos procurar um profissional da área para nos atender, nós queremos os melhores e, de certa forma, devemos respeitar. A situação da vida de hoje mostra que nem todo profissional é tão sério. E, mesmo assim, ele tem o expertise dele. Por que nas coisas espirituais tem que ser diferente? Qualquer um, então, por ser algo espiritual, pode ter a sua opinião, e a sua opinião é correta, sendo que os indivíduos, a maioria, não leva a sério esses estudos?
É algo para a gente se perguntar um pouco. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão, isso aqui eu já li. Só o fato da comunicação com os espíritos, que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ao ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. Vejam bem, provar a existência do mundo espiritual acaba com o materialismo. A busca de entender esse mundo espiritual traz pontos morais muito importantes que foram desenvolvidos nos livros da codificação. O segundo ponto, não menos importante, era conceber o estado desse mundo e seus costumes, e se assim nos podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me numa fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Eu fiz um resumo da biografia do Kardec, mais para mostrar a seriedade dele do que propriamente para aprofundar na história dele. A biografia do Kardec mostra toda essa questão de seriedade, de paciência, assiduidade, virtude e intelecto que pode ser observado nesse texto. Mas eu também percebi no começo uma certa semelhança com a história de Jó, da Bíblia. No qual ele perdeu o dinheiro, daí ganhou novamente. Mesmo assim, não perdeu a fé em Deus. Eu estou falando isso por causa que, mesmo que ele seja bom, muitas pessoas que tentam seguir o Evangelho são acusadas devido a perdas financeiras ou então quebra de confiança durante a vida. Você poderia falar um pouquinho sobre o caso de Kardec, para poder ter um exemplo dessa situação? É muito difícil que a gente consiga se ligar às coisas espirituais se a gente der valor às coisas materiais mais do que elas merecem. Então, nós não sabemos exatamente a situação do Kardec como espírito superior, sabendo que ele era, mas nós temos um exemplo de que, passando por um problema financeiro, ele se reconstruiu com coragem, e Kardec usou todos os recursos que ele ganhou para a divulgação da doutrina espírita. Ele não ficou com nada. O que aconteceu foi que os livros do espiritismo geraram dinheiro que ele utilizou para propagar a doutrina espírita para sobreviver. Quando ele morreu, os direitos autorais ficaram com a esposa. E a esposa dele pegou o suficiente para pagar o aluguel dela e comer, e o resto ela doava para a Sociedade de Estudos Espíritas, demonstrando claramente que a vida espiritual é acima da vida material. Essa é uma situação importante que a gente tem que ter em mente. A situação do Kardec, ela de certa forma representa aquilo que foi um exemplo, né, de trabalho, de dedicação. Ele fez todo um trabalho científico como professor Rivail e perdeu o respeito da sociedade quando se tornou espírita. Nós temos quer dizer, compilou a doutrina espírita. Um dos outros casos foi o William Crookes, um cientista e nobre inglês, muito famoso, da qual a ampola que ele inventou, chamada ampola de Crookes, foi a ampola utilizada por John Thomson para provar a existência do elétron, que lhe deu o prêmio Nobel, e ele foi esquecido da ciência e do prêmio Nobel porque ele também se tornou um admirador
e um trabalhador do espiritismo. Inclusive, tem até um livro que ele mesmo escreveu, em que ele estudou uma médium e passou informações sobre mediunidade, como se fosse uma ciência, e aí ele acabou sendo desrespeitado. O caso dele é interessante, que a médium chegou para ele e falou: olha, eu vejo espíritos, eu ouço espírito, eu sinto espírito, e gostaria que o senhor me estudasse. E ele disse: eu não acredito nisso. Ela disse: eu também não, mas eu estou vendo, ouvindo e sentindo. Então, essa questão material, ela passa de ser de uma importância não tão grande em relação ao mundo espiritual. A busca pela sobrevivência, a luta pela profissão, tudo isso faz parte do processo de sobrevivência. O apego aos bens materiais é uma outra situação que parece ser bastante importante. Por isso, nós vemos na biografia do Kardec que ele se apegou ao trabalho em si e não às questões financeiras ou materiais. Tudo bem? Você quer saber mais coisas? Pode perguntar. Entendi. E a questão dele ter confiado no tio e no casal de amigos que foram a causa da falência. Isso por si só, para muitas pessoas, já se torna um motivo de pretexto para não fazer mais a caridade ou para não confiar mais nas pessoas. Kardec mostrou o contrário em vários momentos. E ninguém está isento de ser passado para trás. Isso acontece dentro das próprias famílias, né? Ele provavelmente não conhecia os defeitos do tio, se conhecesse não teria colocado o dinheiro nas mãos dele, ou ele conhecia e achou que o tio tinha mudado, não dá para saber, não dá para a gente ter noção do que aconteceu, mas não há como fugir dessa questão, até porque essa questão financeira está completamente nas mãos de Deus, vamos dizer assim. Ninguém é dono da fortuna, só Deus sabe o que pode acontecer. Obrigado, papai. Exponha, filho. Gente, eu coloquei aqui rapidinho sobre a história do Espiritismo, para a gente continuar a nossa conversa sobre os princípios básicos, que é, no século XIX, um fenômeno agitou a Europa, as mesas girantes. Lembra que a Europa é fria, tem inverno, quando chega no inverno o pessoal não fica como nós aqui no Brasil, eles ficam fechados em lugares quentes com os seus aquecedores de lareira, e aí era mais fácil que as mesas girassem. Aqui no Brasil eles giram os copos, né? Nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidade de extensas reportagens, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam a questões mediante batidas no chão. Tipologia. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo do célebre Johann Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de diversos livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente e observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que se identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Kardec gosta de citar que ele não perguntou, foram eles que se apresentaram. Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos, nós podemos falar milhares, porque no livro dos espíritos são 1019, mais as perguntas no livro dos médiuns, mais as perguntas do céu e inferno, mais as perguntas de obras póstumas. Analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. O professor Rivail imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec. A doutrina codificada por ele tem caráter científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec no livro A Gênese. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará.
Então veja que a prepotência dos espíritas não tem nada a ver com o seu codificador. Então aqui a gente tem uma ideia geral das bases que geraram o espiritismo. Se a gente quiser entender mais, lá no capítulo 14 de João, lendo sobre o Consolador prometido, a doutrina espírita o é. É o Consolador enviado por Deus que veio trazer o fim às crenças materialistas e colocando como base fundamental, fora da caridade não há salvação. É a única doutrina não revelada por homens, ou não instituída por homens, mas vindo através dos espíritos e codificado por Allan Kardec. O Kardec ainda brinca que queimem todos os livros e mesmo assim a fonte não acaba, porque a fonte é do mundo espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Aqui nós colocamos alguns conceitos espíritas para a gente meditar um pouco. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Quem realmente procurou a doutrina por sofrimento, por dor, entende isso. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Enquanto a revelação bonita, enquanto nós tendemos a romantizar tudo aquilo que nos envolve, inclusive a doutrina espírita. Mas o que os espíritos superiores nos pedem, está escrito aqui. É esforço próprio, responsabilidade pessoal, a luta edificante, o estudo necessário, o autoaperfeiçoamento. Poucas pessoas têm a maturidade de seguir isso e levar a sério o compromisso com Deus. Contrariamente às suposições à primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim às custas de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Enquanto vivemos aqui na Terra, a ilusão que nos pega, nós ainda nos sentimos como que protegidos, achando que diante da realidade nada nos acontecerá, mas nós encontraremos a realidade que nós construímos aqui. Para o trabalhador do bem, um bom lugar. Aqueles que não se melhoraram ou se mantiveram nos prazeres materiais e ligados aos vícios, o sofrimento é uma verdade. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Podemos colocar doutrinárias. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. O espiritismo cristão, ao espiritismo cristão, cabe atualmente num mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade, é preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Aqui nós vemos que muitas vezes isso
é muito complexo, daqueles que, obtendo a doutrina espírita, aguardam só para si, sem o exemplo, sem a conversa edificante, sem levar a quem necessita, cabendo ao trabalhador espírita conduzir a verdade em nome de Cristo a todos os corações, mais pelo exemplo até do que pela palavra, mas em falando já ajuda muita gente. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Então imagina nós que temos uma vida dentro de uma universidade, a importância de mantermos as ideias atentas àquilo que nos envolve, com a obrigação premente e imperiosa de levar amor, serenidade e paz a quem necessita. Algumas vezes com energia, outras vezes com sabedoria e tantas outras vezes com a humildade do silêncio. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Quando a doutrina nos transforma, é necessário que ali uma luz se acenda e que os outros, vendo a transformação que se nos efetuou por dentro e de dentro para fora, também traga às pessoas no sentido da renovação, porque a evolução, não obstante ser responsabilidade de cada um, ela é, acima de tudo, um dever de todos, nos ajudando mutuamente, pois não conseguiremos a fraternidade, o amor ao próximo, sem nos ajudarmos. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. O que se diz aqui, morte espiritual? Isso são palavras de Emmanuel no prefácio do livro Missionários da Luz. Tem algum comentário? Então agora nós colocaremos algumas mensagens espíritas importantes para a gente, quando terminarmos esse material aqui, a gente pode escolher que livro começar a estudar através dos princípios do Espiritismo. Algumas mensagens espíritas. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor, você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível, entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Deus e nós, da FEB, Deus, Chico Xavier, meditações diárias pelo Espírito André Luiz. Aqui tem uma das lições mais belas que eu considero do Evangelho,
pois que para a renovação nossa a prece é imprescindível. O André Luiz cita no livro Obreiros da Vida Eterna que a prece é a maior força que o Criador deu à criatura para vencer as suas dificuldades e para chegar até Ele. Aventura da Prece, Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os Espíritos Celestes e vem anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdade, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos, que harmonia, não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essas venturas, e vos impregna por todos os poros. Tão vivas e refrescantes. É a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o Calvário. Levai-a, e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Aqui a gente termina essa parte inicial sobre as bases da doutrina espírita. Nós buscamos a Bíblia, buscamos outros livros nessas explicações, buscamos a filosofia, dando ao espiritismo caráter científico, caráter filosófico. E aí nós falaremos um pouco sobre mediunidade, porque não existiria doutrina espírita sem mediunidade. Terminaremos com a lenda do peixinho vermelho, também escrita por Emmanuel num dos prefácios dos livros, no caso o livro Libertação, que foi trazido pelo André Luiz. A gente fala isso no próximo encontro, sobre mediunidade e sobre esforço próprio. No caso específico de hoje, a ideia geral é que entendamos as bases que o Allan Kardec nos deu para o nosso crescimento espiritual, porque eu sou muito grato ao Kardec por tudo, pelo fato, inclusive, dele ter trazido os livros da codificação, que me fazem tão bem. Eu não sei dizer o quanto de consolação já recebi da doutrina em momentos de dificuldade, em momentos de alegria, impossibilidade de ajudar os amigos, através das mensagens que foram trazidas pela mediunidade das jovens da época de Kardec, do próprio esforço do Kardec, que ficou doente de tanto trabalhar. Os espíritos avisaram para ele que, se ele não se cuidasse, ele chegaria no plano espiritual como um suicídio involuntário.
dedicado à causa do bem, ele não mediu esforços e se entregou à vida missionária de trazer a doutrina, a qual eu sou bastante grato a ele, pois que eu tenho vivido da leitura desses livros e tendo os momentos de encontro com Deus e comigo mesmo graças a essas leituras. Tenho conseguido enxergar a realidade graças à bondade do Kardec, ao esforço dele, dos médios. O mesmo eu digo em relação ao Chico, ao André Luiz, ao Emmanuel, esses espíritos que se dedicaram e se esforçaram por trazer essas palavras, e o que está por trás disso é de extrema responsabilidade, de amor ao próximo mesmo, porque o que o Chico fez, né, nas lutas que ele empreendeu, através da mediunidade dele, nós podemos conhecer o mundo espiritual, podemos conhecer as verdades espirituais, temos um entendimento melhor das obras da codificação. E juntando tudo isso, a gente retorna de volta a nosso Senhor Jesus Cristo, que em nome de Deus nos trouxe todas as bênçãos e todo o ensinamento necessário para a nossa redenção. Viver é coisa séria, pode não parecer pelas ilusões que nos envolvem, principalmente quando nós temos uma vida mais tranquila. A gente se costuma esquecer de Deus, esquecer das nossas responsabilidades com os nossos irmãos, a gente costuma não dar atenção àquilo que nos envolve e nem dar atenção ao próprio Deus que tudo nos deu. Agradecemos a Deus as dificuldades, porque elas nos empurram na busca do entendimento, na busca da realização espiritual, na busca do autoconhecimento, na efetivação dos conhecimentos que nós obtemos, porque tudo que aprendemos é obra divina, tudo Ele fez e Ele permite que conheçamos um pouco daquilo que Ele criou. Em extensão, com o trabalho constante, a gente vai buscando aprender mais, numa evolução que tende ao infinito. E aí nós vamos fazendo amizades, criando laços, fortalecendo o nosso amor, fortalecendo a nossa alma, lutando contra o que é errado e nos colocando, de uma certa forma, no caminho do que o Cristo ensinou e que cabe a nós calar aos nossos desejos íntimos e nos colocar no processo de redenção espiritual. A doutrina tem oferecido as bases para isso. Ela não é a única via de salvação, mas ela é extremamente importante para quem quer se melhorar. Nós recebemos a doutrina como dádiva, evidentemente, mas tudo é responsabilidade também. A quanto mais aquele que mais é dado, mais será pedido. Conhecer a doutrina, conhecer o Cristo e não praticar, a responsabilidade se torna muito grande, porque nós seremos cobrados naquilo que tivermos recebido. Temos comentários? Não? Tem comentários? A gente não precisa finalizar exatamente às 9h40. Nós temos 15 minutos. Eu não gostaria de entrar no livro dos médiuns agora, porque falar sobre mediunidade, porque ele exige um raciocínio que seria bom nós usarmos num bloco só, tá? Então hoje, excepcionalmente, a gente termina mais cedo. Se ninguém tiver comentários, a gente vai fazer a oração final para finalizar. O Manuel vai fazer a prece final para nós. Mestre amado Jesus,
Tua luz e tuas bênçãos nos envolvem a todos os momentos de todos os dias. Nos chamam para o trabalho incessante em nome do nosso Pai e para a verdadeira alegria e ventura que dele decorre. As lições do estudo de hoje são valiosas. As lições que o Espiritismo traz para nós são sinais tanto de ventura quanto de extrema responsabilidade. Trabalhemos, Senhor, em Teu nome. Busquemos oportunidades de fazermos o bem. Lutemos contra os nossos vícios e defeitos, o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade, os impulsos que pervertem os melhores sentimentos. Agradecemos, Senhor, por tudo e pedimos o Teu auxílio e auxílio dos espíritos superiores. Muito obrigado. Que assim seja. Aproveita aí a presença de mais uns 15 minutos dos bons espíritos.